alunos! Aqui é a professora Fernanda Carine e hoje nós vamos estudar um pouco sobre as vias metabólicas para a biossíntese de produtos microbiológicos de interesse industrial. Para que a gente consiga manipular os micro-organismos para que eles produzam o máximo possível de produtos de interesse industrial, é necessário que a gente conheça a sua fisiologia. Assim, a gente pode aumentar a sua produtividade e reduzir os custos. Esse vai ser o objetivo da nossa disciplina, do nosso componente curricular. E antes de começarmos o nosso estudo, eu quero pedir para que vocês escutem com muita atenção esta aula, fazendo anotações, e caso tenham alguma dúvida, por favor, não hesitem em pausar o vídeo e mandar uma mensagem, ok? Vamos lá? Aqui nós podemos observar um Erlenmeyer com um meio de cultivo em que foi inoculado uma levedura. Uma célula de levedura, quando é posta em um ambiente adequado, ou seja, em um meio de cultivo contendo glicose, amônia, contendo as fontes de carbono e energia necessárias para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, esta levedura ela vai se multiplicar e produzir CO2, ou seja, produzir gás carbônico. Nós poderíamos observar o crescimento dela através do borbulhamento do meio de cultivo, porque vai haver a liberação de gás, de CO2, e também pelo aumento da turbidez deste meio. Essas características, elas são apenas evidências externas de um grande número de reações químicas que vão estar acontecendo no interior das células. A levedura, quando ela vai absorver a glicose para obter a energia necessária para o seu crescimento, para produzir proteínas, ela vai ser necessário que ela realize uma série de reações, tanto de catálises quanto reações anabólicas, que vão permitir, assim, o seu desenvolvimento. Vocês provavelmente já viram essas reações em bioquímica, mas aqui nós vamos revisá-las um pouquinho, porque vão ser muito importantes para a compreensão do nosso componente curricular. Então, alunos, como vocês já sabem, a série de reações químicas que ocorrem dentro de um organismo, que estão envolvidas na conversão de um metabólito ou de um produto químico em um produto final, é conhecida como via metabólica. Quando a reação ela leva à formação de uma substância mais complexa, esse metabolismo é conhecido como anabolismo. E a via, o caminho, é chamado de via anabólica. E se a série de reações levarem a compostos menos complexos, o metabolismo será descrito como catabolismo. Os produtos que são intermediários dessa reação, que vão sofrer uma série de modificações, são chamados de produtos intermediários. E o produto resultante desta série de modificações químicas é chamado de produto final. Embora as reações anabólicas e catabólicas elas sejam fenômenos distintos, algumas vias, alguns produtos intermediários, eles podem atuar tanto como intermediários das rotas anabólicas, quanto como intermediários das rotas catabólicas. Estes produtos, quando eles atuam nas duas vias, eles são chamados de produtos intermediários anfibólicos, certo? Então, a gente sabe que o catabolismo ele vai envolver uma série de reações e, frequentemente, ele vai fornecer energia química na forma de ATP, NADH, NADPH, FADH2, e esta energia será utilizada pelo anabolismo para produzir moléculas maiores, produtos mais complexos. Então, só revisando mesmo essa natureza das vias metabólicas. Além de fornecer energia para a formação de moléculas mais complexas, o catabolismo também vai fornecer esqueletos de carbono, vai fornecer a estrutura para a biossíntese, tanto de moléculas do metabolismo primário, quanto de moléculas do metabolismo secundário. Neste ponto, é interessante relembrar que os produtos do metabolismo
dos micro-organismos de interesse industrial, eles podem ser divididos em dois grandes grupos, como nós já mencionamos anteriormente, que são aqueles grupos de produtos que são resultantes do metabolismo primário, que é aquele metabolismo diretamente relacionado com o crescimento e desenvolvimento do organismo, da planta, da bactéria, por exemplo, e também aqueles produtos que estão diretamente relacionados com o metabolismo secundário, que vai estar associado a interações deste organismo com o meio ambiente. E além disso, também temos o hormônio, que é um grupo à parte, que nós vamos estudar mais para frente. A diferença entre os metabólitos primários e secundários nem sempre é clara, mas é sempre interessante discutir um pouco e compreender quais que são esses metabólitos, porque muitos deles têm muito interesse industrial e são produtos deveras biotecnológicos, então é interessante estudá-los. E nós vamos estudar um pouquinho nessa disciplina. Então, pessoal, vamos começar comentando um pouquinho sobre o metabolismo primário. Esse metabolismo ele está diretamente associado com o crescimento e a manutenção da vida do micro-organismo, do organismo, da planta, e por isso ele é essencialmente o mesmo em todas as células vivas. O principal objetivo do metabolismo primário é a liberação de energia e a síntese de macromoléculas importantes, como proteínas, ácidos nucleicos e outros constituintes celulares. É bom deixar bem claro na cabeça de vocês que se o metabolismo primário ele for interrompido, a célula irá morrer, porque ele que vai estar sintetizando aquelas moléculas que são essenciais para o crescimento celular e para a manutenção da vida. Além disso, o metabolismo primário ele estará diretamente associado com o crescimento celular, então ele é mais produzido, a sua máxima produção ocorrerá na fase exponencial de crescimento. Na fase logarítmica de crescimento, quando a gente está analisando uma cultura descontínua, uma cultura embatelada. E um outro ponto também interessante é que há exemplos de metabólitos tanto associados às vias anabólicas quanto de metabólitos associados às vias catabólicas. São exemplos dos metabólitos primários, alguns produtos do metabolismo, como os monômeros, que os monômeros são aqueles produtos que vão ser utilizados como blocos de construção para células, por exemplo, aminoácidos, que são os monômeros das proteínas, os ácidos nucleicos, que são monômeros de DNA e RNA, também as moléculas mais complexas, os polímeros, as próprias proteínas, polissacarídeos, RNA, DNA, são exemplos de metabólitos primários. E também algumas coenzimas, como as vitaminas, também são exemplos de metabólitos primários, produtos do anabolismo. Existem também, como eu comentei, aqueles produtos que são derivados das vias catabólicas, como o ácido cítrico, o ácido acético, o etanol. Esses produtos eles não vão ser precursores biosintéticos, como os produtos derivados das vias anabólicas, mas eles são muito importantes, porque eles vão estar relacionados à geração de energia. Lembra que a gente estudou que os produtos catabólicos, a via catabólica, ela produz energia? Então, esses produtos vão estar relacionados a essa geração de energia e também ao equilíbrio redox. Então, todos os produtos do metabolismo primário, sejam eles derivados das vias anabólicas, sejam eles derivados das vias catabólicas, são importantíssimos para a manutenção da vida celular. E é isso que vai diferenciá-lo do metabolismo secundário. Então, pessoal, em contraste com o metabolismo primário, que está associado ao crescimento das células e à sobrevivência do organismo, o metabolismo secundário tem algumas características bem distintas. Primeiramente, ele não tem uma função aparente no organismo, ou seja, o organismo continua a existir mesmo se o metabolismo secundário for bloqueado.
lembrando que ele morreria se o metabolismo primário fosse interrompido. Um outro ponto interessante também a se destacar é que os metabólitos secundários eles são produzidos como uma resposta à restrição de nutrientes. Então, aqui na nossa linha, nosso gráfico de crescimento microbiano, nós vamos ter que a maior produção de metabólitos secundários seria aqui, no final da fase exponencial e durante a fase estacionária, que é quando o micro-organismo vai estar em uma situação em que vai haver uma restrição de nutrientes, em que ele vai estar em uma situação que é inóspita para o seu crescimento. E é aqui que ele vai começar a gerar os metabólitos secundários. Só relembrando que os metabólitos primários, eles vão ser produzidos principalmente aqui na fase exponencial, porque eles vão ser produtos integrantes do processo do crescimento, eles vão ser necessários para que o micro-organismo consiga crescer normalmente. Então, eles geralmente são mais produzidos aqui, enquanto os metabólitos secundários, neste caso, seriam produzidos nessa faixa aqui. Um outro ponto também interessante é que eles aparentemente são restritos a algumas espécies de plantas, de micro-organismos, em alguns casos de animais, e esses produtos parecem ser característicos da espécie mesmo. Além disso, as suas estruturas elas são muito mais complexas do que as estruturas dos metabólitos primários. Um outro ponto também bem interessante é a capacidade se o micro-organismo tem a capacidade de produzir um metabólito em particular, ele pode também perder essa capacidade ao longo do tempo. Este fenômeno ele vai ser conhecido como degeneração das cepas. Isso acontece porque, provavelmente, esse produto do metabolismo celular secundário ele vai estar associado a um plasmídio, ele não vai estar integrado no DNA, no material cromossômico, mas sim integrado a um plasmídio. E como vocês sabem, os plasmídios eles podem ser degenerados, eles podem ser expulsos das células ou eles podem sofrer alterações com mais facilidade. Então, há uma maior probabilidade da cepa se degenerar, da cepa que antes produzia um determinado metabólito secundário, de repente não produzi-lo mais. E um outro fator também que é interessante é que os fatores que desencadeiam o metabolismo secundário, ou seja, os indutores do metabolismo secundário, eles também vão desencadear mudanças morfológicas, uma morfogênese no organismo. Lembrando que essa morfogênese, essas mudanças morfológicas, elas vão acontecer em situações inóspitas, em situações em que o micro-organismo ele vai ter que liberar substâncias para conseguir sobreviver em um meio que não é mais o mais favorável para o seu crescimento, que é aqui, no final da fase exponencial, início da fase estacionária e durante toda a fase estacionária. Vocês vão ver com mais detalhes essa parte aqui nas aulas de tecnologia das fermentações, em que vocês vão verificar que o melhor meio para se produzir um metabólito secundário é por fermentação contínua, mas isso vocês vão ver mais para frente na disciplina de tecnologia das fermentações. Então, como nós mencionamos, os metabólitos secundários geralmente estão associados, são característicos a um grupo microbiano, a uma espécie que vai produzi-lo. Essa espécie geralmente o produz quando ela se encontra em uma situação inóspita, quando ela precisa sobreviver a uma situação que em suas condições morfológicas normais ela não conseguiria sobreviver. Aqui nós temos alguns exemplos de antibióticos, como a penicilina, produzido pelo Penicillium, ou a streptomicina, produzida pelo Streptomyces. Temos também alguns exemplos de agentes antitumorais, como a actinomina, produzida pelo Streptomyces, e a bleucina, também produzida pelo Streptomyces.
Temos exemplos de algumas toxinas que são muito importantes no setor alimentar, porque elas estão associadas a doenças ligadas aos alimentos, como as aflatoxinas, produzidas pelos aspergilos, e a amanitina, produzida pelo gênero Amanita. Temos também o alcaloide de ergot, que tem uso farmacêutico, produzido pelo Claviceps. O ácido giberélico, produzido pela giberala, que é um hormônio de crescimento vegetal bem interessante. Vocês vão estudar bastante sobre ele na disciplina de fisiologia vegetal, de crescimento vegetal. Temos também o ácido cógico, que é um saborizante, um flavorizante, produzido pelo aspergillus. Temos a muscarina, que é um agente farmacêutico produzido pelo Cryptocybe. E a patolina, que é um agente antimicrobiano bem interessante, produzido pelo gênero Penicillium. Então, existem vários outros metabólitos secundários, como existem vários outros metabólitos primários que nós não citamos, mas aqui eu só queria deixar claro para vocês que existem diversas aplicações e que esses produtos geralmente estão associados a um gênero característico, certo? Só resumindo e pontuando as diferenças entre os metabólitos primários e os metabólitos secundários, nós temos que os metabólitos primários, eles realizam funções fisiológicas no organismo, como funções intrínsecas, enquanto que os metabólitos secundários, eles vão ser derivados dos metabólitos primários e as suas funções, elas não vão ser tão óbvias quanto as dos metabólitos primários. Além disso, nós temos que os metabólitos primários, eles estão diretamente envolvidos no crescimento, no desenvolvimento e na reprodução, enquanto que os metabólitos secundários geralmente vão ter uma função ecológica, uma função de sobrevivência a uma mudança no ambiente, a mudança ambiental. Temos também que os metabólitos primários, eles são formados durante a fase de crescimento exponencial devido ao metabolismo energético, enquanto que os secundários vão ser formados próximos da fase estacionária de crescimento e também na fase estacionária. Temos que os metabólitos primários, eles são produzidos em grande quantidade, são facilmente extraídos e purificados, enquanto que os secundários são produzidos em pequenas quantidades e o seu processo de upstream, o seu processo de purificação é bem mais complexo. Temos também que os metabólitos primários, eles vão ser produzidos em todos os organismos, já os secundários, eles vão ser característicos, únicos e diferentes para cada espécie. Os metabólitos primários, eles têm uma estrutura molecular básica, bem simples, como aqui nós temos o exemplo do glutamato, do ácido glutâmico, enquanto que os metabólitos secundários, eles vão ter uma estrutura bem diferente, uma estrutura diferente da básica de um organismo, como nós temos aqui a estrutura da morfina. E temos também alguns exemplos de metabólitos primários que nós já citamos anteriormente, como o etanol, o ácido lático, o nucleotídeo, vitaminas. E exemplos de metabólitos secundários, como pigmentos, antibióticos e algumas drogas. Então, pessoal, vamos começar o nosso segundo bloco de discussões, nossa segunda parte da aula de hoje, com uma pergunta bem simples. Vamos começar pensando, qual seria a principal fonte de carbono e de energia nos meios industriais? No meio de cultura, no meio de cultivo para o micro-organismo de interesse industrial. Qual seria a principal fonte de carbono e de energia para eles? Se você pensou nos carboidratos, você está corretíssimo, parabéns! Agora nós vamos só discutir brevemente o catabolismo desses carboidratos, porque com certeza vocês já estudaram bastante sobre isso em bioquímica,
Mas, como eu já disse no início da aula de hoje, essa revisão é muito importante para o decorrer, para nosso componente curricular de biotecnologia de micro-organismos. Porque são estes carboidratos, o catabolismo destes carboidratos, que vão fornecer os esqueletos de carbono para a síntese dos metabólitos primários e secundários que nós discutimos. Então, vamos lá? Vamos estudar um pouquinho sobre os caminhos para a síntese de metabólitos primários e secundários? Assim, pessoal, provavelmente vocês já estudaram em bioquímica que existem 4 vias para o catabolismo de carboidratos, desde o carboidrato até o ácido pirúvico. Essas vias elas vão existir para bactérias, actinomicetos, fungos, incluindo a famosa levedura. E embora o caminho mais estudado seja a partir da glicose, existem outros carboidratos que podem facilmente se encaixar nestas vias. A primeira via que nós vamos estudar é a via Embden-Meyerhof-Parnas, que é a nossa famosa glicólise. Esta via ela tem o objetivo, o efeito principal de reduzir a glicose, que é este carboidrato aqui, com 6 carbonos, como vocês podem observar, de reduzi-lo até o piruvato, que é esta molécula aqui, com apenas 3 carbonos. 1, 2, 3. Então, essa via ela pode acontecer em condições aeróbicas e anaeróbicas, e a única diferença vai ser o caminho que esse piruvato, que este esqueleto de carbono vai tomar em cada uma dessas condições. Em condições aeróbicas, o ácido pirúvico, o nosso piruvato, ele vai ser integrado no ciclo do ácido tricarboxílico, onde ele vai ser oxidado completamente em CO2 e água, enquanto que em condições anaeróbicas, esse piruvato vai ser fermentado e produzir vários compostos de interesse industrial. Nós também temos a via das pentoses fosfatos, que também pode ser chamada de via do monofosfato ou via do fosfoglucanato, que vai se diferir da glicólise, da via Embden-Meyerhof-Parnas, porque enquanto a glicólise ela vai fornecer apenas o piruvato como produto final desta via, a via das pentoses fosfatos vão fornecer diversos produtos, como hexoses, pentoses, heptoses, trioses, outra triose fosfatada, vários produtos fosfatados que vão ser derivados desta via. O objetivo principal das vias das pentoses fosfato é gerar energia na forma de NADPH, energia química, que vai ser utilizada para fins biosintéticos, e também gerar essas pentoses fosfatadas aqui, observem que elas são fosfatadas, tem fósforo, que vão ser utilizadas para a síntese de nucleotídeos. Então, estes é o principal objetivo e essas são as principais diferenças entre essas duas vias. Nós também temos a via Entinen-Doudoroff, que ela vai existir só em algumas bactérias, como as do gênero Pseudomonas, mas também pode aparecer em alguns fungos, e ela vai ser utilizada por esses organismos para fazer a quebra anaeróbica da glicose, ou seja, ela vai ser uma via geralmente utilizada quando o organismo está em situação anaeróbica. E também nós temos a via da fosfocetolase. Ela também não está presente em todos os organismos, apenas em algumas espécies de bactérias. E ela vai ser responsável pela fermentação da glicose em ácido lático e etanol. E em algumas espécies, ela também pode ser responsável pela produção de ácido lático e ácido acético. Como vocês já devem estar imaginando, as principais vias para a catálise dos carboidratos, para a oxidação, a redução da glicose, são a
Embedei-Meyerhoff-Parnas e a via das pentoses fosfatos. Os micro-organismos eles vão diferir em relação ao uso dessas duas vias. Por exemplo, nós temos a Saccharomyces cerevisiae, que geralmente em condições aeróbicas ela vai utilizar a via Embedei-Meyerhoff-Parnas para a catálise da glicose, a catálise dos carboidratos. Contudo, em condições anaeróbicas, apenas 30% da glicose vai ser catabolizada por essa via. Os demais vão ser catabolizados pela via das pentoses fosfato. Nós também temos como exemplo o Penicillium crisogenium, que vai produzir o antibiótico, em que 66% da glicose ela vai ser utilizada pela via das pentoses fosfatos, vai ser catabolizada por essa via. Nós também temos como exemplo a Acetobacter, que vai utilizar principalmente a via das pentoses fosfatos. A Acetobacter é a nossa bactéria que vai produzir ácido acético. Nós temos também algumas bactérias homofermentativas que são bem interessantes na parte da produção de alimentos fermentados, de leite fermentado, que vai utilizar principalmente a via da glicólise, a Embedei-Meyerhoff-Parnas. Nós temos também as pseudomonas, em que elas vão utilizar principalmente a via Insulin-Dodorov. E nós temos as fosfocetolases, que são a via das fosfocetolases, que são características da Leuconostoque mesenteroides. Então, cada organismo, só recapitulando, cada organismo vai utilizar uma via em determinada condição, e é muito interessante saber qual que é essa condição, qual é a fisiologia desse micro-organismo, porque é isso que vai nos auxiliar a determinar qual será a sua produtividade, qual será a sua melhor condição de cultivo para aumentar a geração de um produto e reduzir os custos. Para finalizar a aula de hoje, só para complementar, nós temos que o piruvato ele pode ser gerado como o produto final de diversas vias catabólicas, como nós vimos, a via Embedei-Meyerhoff-Parnas, que é a famosa glicólise, a via das pentoses fosfatos, a via Entner-Dodorov. Todas essas vias elas são capazes de gerar piruvato como seu produto final. E este piruvato, em condições anaeróbicas, eles podem ser fermentados e assim eles podem gerar uma ampla variedade de produtos de interesse industrial, como o etanol, o ácido acético, o 2,3-butanediol, a acetona, o ácido lático. Todos esses produtos que estão aqui, eles são derivados da fermentação do piruvato e a natureza desse produto, o destino deste piruvato, ela vai variar principalmente de acordo com a espécie de micro-organismo, a espécie do organismo que está realizando a fermentação, mas também ela vai variar de acordo com o pH, com a temperatura, com a aeração, diversas situações que vão poder definir qual vai ser o destino deste piruvato. Vocês vão aprender um pouquinho mais sobre isso em processos fermentativos, em tecnologia dos processos fermentativos, mas por enquanto é bom guardar essa informação. E então é isso. Na próxima aula nós vamos estudar sobre os caminhos do carbono para a formação de alguns produtos derivados do metabolismo primário e do metabolismo secundário. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo até aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Podem entrar em contato comigo. E muito obrigada pela paciência e até a próxima aula.